Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 203 da Nova Parabolic Sky. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta-feira às 19h30 tem um episódio novo. Seguinte, pais, mães de plantão. Sabe quando chega aquela hora de escolher a escola para o filho? É um momento muito tenso, porque a gente pensa em mil coisas, tem várias premissas, é um momento muito conturbado, há discussões do pai que quer uma coisa, da mãe que quer outra coisa, e da avó que quer outra coisa. É um momento difícil, de muita dificuldade para os pais, além de todos os perrengues que os pais passam ali nessa primeira infância. Para isso, eu trouxe aqui hoje uma querida que tem um projeto muito legal, que é a School Advisor. É a Fernanda Tavolaro e ela vai contar tudo como funciona. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. Que delícia bater esse papo. E ainda mais, né, com essa dor que a gente sabe que é de muitas pessoas aí no momento de escolher a escola. Fê, você é mãe de duas crianças. De duas crianças, uma de 6 e uma de 12 anos. Então a School Advisor nasce no momento da sua dor. Sim, da minha e de duas amigas. Na verdade, foi um encontro de dores, né? Eu sempre trabalhei na área de marketing digital, publicidade, e conheci uma que hoje é a minha sócia, Vivi, no mercado de trabalho, trabalhamos juntas e nós nos reencontramos muitos anos depois de termos trabalhado juntas com essa dor, escolhendo a escola dos nossos filhos, né? E aí a gente se identificou, nossa, eu também tô num dilema, o que que eu escolho, como eu avalio, e aí ela falou, olha, Fê, eu percebi que essa dor não é uma dor só minha e só sua, né? Ela trabalhava com fotografia escolar, então ela tava no dia a dia dentro das escolas e ela ouvia os pais e as mães, principalmente do ensino infantil, naquele momento de tirar o filho para ir pro fundamental, né, com aquele dilema. E ela trouxe a ideia da gente criar um canal em que a gente apoiasse os pais e as mães nesse momento. Foi assim que surgiu. Nessa escolha. Nessa escolha da escola dos filhos, né? Então, como que a gente podia tornar esse momento menos solitário? E foi assim que surgiu a School Advisor há 5 anos. 5 anos? Na pandemia ali? Foi um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes. Exato. A gente, inclusive, a pandemia impulsionou um dos produtos que hoje a gente faz, que é um grande sucesso, que é um programa que a gente tem que chama Rolê na Escola. Ah, que legal. Porque a gente começou a trabalhar na School Advisor, começou a pandemia e as escolas fecharam, né? E as famílias que estavam nesse momento de escolher a escola não podiam entrar nas escolas para visitar as crianças em casa. Então a gente criou um programa que existe até hoje, que chama Rolê na Escola, que na época a gente ia lá de máscara, celular na mão, visitar as escolas, né? Então as escolas nos convidavam para ir lá visitar, para gravar a nossa visita e a gente publicava esses vídeos. Sobre os olhos de vocês, como que é a estrutura da escola. Exatamente. Depois começou um pouco a história do tour virtual, né? Que as escolas começaram a gravar, mas antes as escolas não tinham nada disso, né? Então esse vídeo era a gente, oi pessoal, hoje eu tô na escola tal, a gente vai mostrar a escola para vocês. Então a gente falava, olha, essa escola tem um diferencial que tem o piso emborrachado, tem a sala de aula assim, ia mostrando com o celular. E aí, claro, esse programa hoje, ele se profissionalizou, então, né, a gente continua gravando ele, mas de uma maneira muito mais profissional. Mas na época era máscara, escola vazia e a gente com o celular. Tá, legal. Quando vocês pegam ali o projeto inicial, quais são as primeiras dúvidas dos pais em relação à busca da escola? Eu acho que são muitas, né? E eu acho que o principal dilema, assim, é que as famílias costumam querer tudo, né? Então elas idealizam uma escola que não existe. Que não existe. Exatamente, que não existe. Uma escola que não existe. Então eu acho que um pouco do nosso papel, que inclusive a gente depois desenvolveu uma ferramenta que chama os 4 passos facilitadores para escolher uma escola. E um dos passos é justamente você fazer um desenho de prioridades. Né? Então a gente apoia essas mães e esses pais a entenderem o que de fato é inegociável para eles e o que é possível de ser
negociado. Isso dentro da sua estrutura de família, né? Porque cada família tem, assim, o seu rolê, né? Vamos falar assim. Exatamente. E esse é outro ponto bem importante, porque a gente percebeu que as pessoas costumam levar muito em consideração o que o vizinho, o amigo, falar, olha, essa escola é muito legal pra mim, vai lá. E depois, às vezes, no dia a dia, elas percebem que não funciona, né? Então, o nosso papel é um pouco de, por meio dessas ferramentas, que são todas gratuitas, né, que a gente oferece lá no site para fazer o download, é fazer um desenho mesmo do que é prioridade para você como família, às vezes até o que é prioridade para o seu filho como indivíduo, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos. E a gente vai percebendo que cada um tem um perfil. Então, tem algumas famílias que vão ter que, um momento, assumir que a mesma escola não funciona para os dois, né? Assim, atrapalha a logística, né? É um caos, mas, assim, às vezes se faz necessário. Tá. Então, esse mapa de critérios que a gente chama é uma coisa que a gente ajuda muito eles a entenderem assim, ó, quais são as 3 coisas que são inegociáveis? Então, você não está disposto a abrir mão. Sei lá, eu quero uma escola bilíngue que tenha ensino integral e que tenha piscina. Então, isso você não vai abrir mão. Então, já vem um filtro para você? Já vem esse filtro. As outras coisas, pode ser que você precise abrir mão, porque não vai existir uma escola que corresponda 100%. Nada na vida, né? Nada na vida, né? Então, acho que essa é uma ferramenta que a gente disponibiliza que ajuda bastante. E aí, a partir disso, a gente traz informações, né? Porque a gente tem um buscador de escolas, com páginas de todas as escolas particulares. Então, vocês, a capilaridade é Brasil. É Brasil. Quantas escolas hoje? Hoje, particulares, são 40 mil escolas em todo o Brasil. E no meu site eu tenho páginas de todas as 40 mil escolas, né? E aí tem lá na página de cada uma delas algumas informações. Então, assim, algumas páginas são mais completas do que as outras, né? Então, as informações básicas todas têm. Tá bom. Né? Mas aí eu tenho algumas páginas que têm mais informações, que têm mais fotos, que têm mais avaliações, e outras que têm menos. Mas a gente está construindo para que a gente chegue num cenário onde a gente tenha informações sobre todas elas, né? E mais do que isso, a gente desenvolveu um algoritmo proprietário nosso, que é um algoritmo de match. Então, a família preenche alguns critérios e a gente entrega ali na página de cada escola qual é a porcentagem de match entre a sua família e aquela escola. Sensacional. Né? Então, isso é uma coisa que a gente está construindo já há 5 anos, ele ainda está num momento em beta, porque tudo que envolve banco de dados requer um tempo de aprendizado e tudo mais. Mas a gente está chegando bem próximo de conseguir entregar essa percepção de porcentagem de afinidade que a gente chama, né? Então, essa é mais afim e essa é menos afim. Inclusive, nesse seu site tem reclamações ou não? Tem. A gente tem lá campo onde as famílias podem deixar avaliações, notas sobre alguns critérios e avaliação por escrito, e também determinar quais são os atributos que a família entende que são mais marcantes naquela escola. Então, por exemplo, a gente tem lá os atributos de trabalho socioemocional, valorização de esportes ou preparação para o vestibular. Então, tem lá uma série de atributos e as famílias vão votando. Olha, essa escola é mais assim, mais assado. Justamente para que depois a gente consiga construir esse match. E por que isso é tão importante, né, Paty? A gente fez uma pesquisa recentemente, a gente descobriu que 99% das famílias levam em consideração a recomendação de alguém. De outras pessoas. Mas até anotei aqui, 70% dessas famílias que ouviram a recomendação do amigo vão na internet buscar informação sobre a escola. Claro. Para ver a opinião de desconhecidos, para ler reclamações, elogios, para entender mais. Então, a gente foi entendendo ao longo desses anos o comportamento dessas famílias e a gente entendeu que ele não para ali só naquela recomendação do vizinho. Ele ouve a recomendação, leva muito em consideração, mas vai para a internet buscar informação. Então, 70% fala que, mesmo que a escola tenha sido recomendada, deixa eu ir lá na internet dar uma olhadinha. Então, o nosso canal, ele serve justamente para isso, para que as famílias consigam ter ali uma percepção de opinião de outras pessoas sobre aquela instituição, né? E o que a gente costuma falar muito é que não existe a melhor escola, a escola mais legal do mundo. É a que está mais próxima do seu perfil. E a partir de comentários, avaliações, você consegue sentir qual é o perfil da escola, né? Sim. Porque vamos supor, tem lá 10 comentários falando que aquela escola é muito bacana porque valoriza, sei lá, o ensino religioso.
Na hora você já vai sacar que essa escola tem esse viés. Sim. Pode ser para você e pode ser que não seja, então eu não vou aqui colocar meu filho. Sim, né? total. Então, isso serve muito Então, pra isso. você tem também, nesse seu banco de dados, você tem que ter uma participação muito grande da sociedade te ajudando a alimentar esse seu banco. Exatamente. Esse é um dos nossos grandes desafios, né? A gente sabe da importância disso, porque a gente consegue preencher esse site com informações quantitativas. Que é da própria Que é escola. da própria Você busca ali, escola. né? Replica o que está no site. Exatamente. Agora, as informações qualitativas têm que vir das pessoas. Então, a gente está construindo essa rede e as pessoas são muito generosas nesse Que legal. sentido, né? A gente já tem muitas avaliações no site. Porque a maioria, pelo menos, né? Não sei se a maioria, tô falando aqui, mas assim, muitas pessoas entendem que isso é importante para mim, então deixa eu também fazer isso por outra pessoa, né? Então, a ideia é essa. A gente parte da solidariedade também do outro, de que, poxa, se eu busquei, se eu tive essa necessidade, o outro vai ter, vamos ajudar. Isso é importante. Se me ajudou, porque não eu vou ajudar outra pessoa, né? Então, às vezes, ali são 2 minutinhos que você vai levar para você ou escrever uma avaliação, ou se você não quiser expor um texto, pelo menos dar uma nota ali a partir de alguns critérios. Então, por exemplo, esse ano a gente mudou um pouco o site, a gente implementou novos critérios de avaliação, porque antes era assim, tá? Deixe lá de 1 a 5, eu acho, em relação à infraestrutura, ao corpo docente, à limpeza, pedagógico, nananã. E a gente foi aprendendo que as necessidades das famílias passavam também por outros lugares. Então, uma coisa que hoje existe muito é a escola inclusiva. A escola está preocupada com diversidade. Só que para a gente avaliar isso numa escola é muito complicado, né? Eu não posso falar essa é inclusiva, essa não é. Essa se preocupa com diversidade, essa não. Então, a gente precisa contar com a percepção das pessoas que passam ali por aquela escola, experiências positivas e negativas. Então, a gente incluiu esses novos campos de avaliação que hoje já existem no site, que é inclusão e diversidade, em que as famílias podem ali dar uma notinha. Essa escola, sim, é uma escola que se preocupa com diversidade, ou não faz um trabalho legal com inclusão. E aí isso faz com que outras famílias consigam ter uma percepção mais clara, né? Sim. E nós estamos falando sobre escolas. O quanto é difícil esse papel de escolher a escola para os nossos filhos. Porque a gente sempre quer uma escola que não existe. A gente quer a escola ideal para o nosso pimpolho ali, né? Nosso tesouro. Nosso tesouro, né? E não existe, né, a escola ideal. Existe aquela que tem mais proximidade com o seu jeito, os seus valores. Você... Quando vocês têm ali depoimentos de pessoas que falaram assim, puxa vida, eu fui por esse caminho porque vocês me falaram e no final das contas não era? Já aconteceu? Eu não sei se tão abertamente assim, mas o que a gente costuma deixar muito claro é que nós não entregamos uma bola de cristal. A gente não vai te dar a resposta pronta, do tipo, para você é essa escola que funciona, não é essa a minha responsabilidade. Né? O papel que a gente se coloca é como facilitador. Porque essa escolha, ela é muito pessoal e ela é muito trabalhosa e inclusive isso é uma coisa que a gente costuma bater muito nessa tecla, assim, não espere que a School Advisor ou um consultor que você contrate vá te dar a resposta certa, porque isso passa por um trabalho que a família tem que fazer junto. Né? Então, assim, os canais da School Advisor, seja a ferramenta, seja o buscador, seja o nosso Instagram, que a gente produz muito conteúdo, eles vão acompanhar a jornada de escolha. Né? Então, eles vão mostrar os caminhos, fazer você refletir sobre algumas coisas, mas eu não vou te dar a resposta pronta. A escolha é sua. A escolha é sua. A gente ajuda você a ser mais assertivo. Esse match aí vai ser legal. Vai ser muito legal. Porque vai estar bem mais próximo ali do que se você traça um perfil do que exatamente. O ideal. Só que o match, com certeza, vai te dar ali algumas escolas que tem match com você. A decisão final, assim, não dá, por exemplo, para você escolher uma escola sem ir visitar. Não. Né? Não existe. Então, vamos supor que eu consiga te entregar aqui uma lista de 5 escolas por meio da minha ferramenta, do meu algoritmo, que vai ser incrível. 5 escolas que tem total match com você. Mesmo assim, você ainda vai ter que
dar um passo a mais e visitar essas 5, essas 3 e tomar uma decisão. Então, por exemplo, a gente disponibiliza um checklist de visita, que é o quê? Que principalmente mãe de primeira viagem, mãe e pai, não sabem nem o que perguntar quando chega na escola, né? Ai, meu Deus, o que eu pergunto? É bonita a escola? É feia? Né? Então, a gente disponibiliza, por exemplo, um checklist para você ter ideias do que você pode perguntar. Então, a gente vai sempre mostrando o caminho, mas a decisão final é de responsabilidade sua, porque eu não posso tomar uma decisão por você. Fernanda, você tem 2 filhos, eu tenho certeza que você tá no grupo de mães da escola. Sim! O temido grupo de mães. O grupo de mães da escola, você deve estar em 2, né? 2. Em 2. Então, por mais que a escolha da escola foi o papel do pai e da mãe, sempre vai ter aquela mãe que só reclama da escola. Vai. Por que o ser humano é assim, gente? Pelo amor de Deus. Você sabe, Paty, que a gente é um facilitador dos 2 lados, né? Então, a gente ajuda as famílias a encontrarem escolas e a gente ajuda as escolas a captarem alunos, claro, porque a escola é um business, é um negócio, é total, de captação. Então, a gente fala muito sobre isso, que quanto mais felizes estiverem as famílias dentro da escola, menos problemas eles vão dar no grupo de WhatsApp da mãe. Porque o grupo de WhatsApp das mães contamina, né? Acaba contaminando outras pessoas. E a escola tem que ter também o profissionalismo de fazer um trabalho de entendimento de retenção, para entender qual que é a perda que ela vai ter no final do ano, né? Que é a não renovação da matrícula, né? E o motivo pelo qual, né? Exatamente. Que é importante isso. A gente faz esse trabalho, inclusive, que é um produto que a gente tem para as escolas, que inclui o NPS, que é um medidor de fidelização, né? Que chama. E além do NPS, algumas outras metodologias que a gente aplica para que a escola faça essa pesquisa com os pais e ela tenha uma previsibilidade. Então, ela vai identificar, por exemplo, que 50% dos pais não estão felizes com o material didático. Então, ela tem tempo ali de tomar alguma ação, de avaliar, será que vale a pena trocar o material ou o material não está sendo bem aproveitado, para corrigir a rota? Sim, né? Sim. Então, isso é uma coisa que faz parte também. Gente, também. mas o grupo de mães é um... Vou te falar. Enfim, quando ocorrem situações que a gente vê na mídia de escândalos em escolas, que são fatalidades, como que isso reverbera, não na School Advisor, não, que vocês só abastecem com informações, mas como isso reverbera dentro da instituição? Você tem essa percepção? Porque você lida com escolas todos os dias, né? Sim. Como que eles lidam com isso? Por exemplo, teve uma onda, acho que foi no passado, né, que tiveram alguns atentados em mais de uma escola. Então a gente percebeu uma movimentação muito grande, tanto das mães e pais ali muito preocupados em será que a escola de fato é segura? Será que eu tô num lugar que meu filho está em segurança? E por outro lado, as escolas tendo que entender o que vai fazer com que as crianças estejam mais seguras e que os pais também tenham essa percepção de segurança. Então, por exemplo, nessa época, uma coisa que a gente fez para contribuir com a comunidade escolar foi rodar uma pesquisa. Né? Então, a gente rodou uma pesquisa com os pais, porque eu tenho uma base muito grande de pais e mães, de e-mail, Instagram, WhatsApp, e a gente rodou uma pesquisa para entender assim, o que te faz sentir mais seguro na escola? O que te deixa inseguro? Então, por exemplo, coisas de infraestrutura mesmo, assim. Você preferia que a escola tivesse uma catraca eletrônica, um leitor facial, digital, segurança na porta, armado, não armado, câmera de segurança? Então, a gente colocou diversos itens, né? E a gente foi ali buscando entender o que para a maioria faria eles se sentirem mais seguros. Então, a gente contribuiu com a comunidade escolar fazendo esse mapeamento. E que conclusão que vocês chegaram? São várias, né? Então, por exemplo, treinamento para a equipe. É uma coisa que a gente percebeu que muitas famílias gostariam que os funcionários da escola tivessem mais treinamentos no momento que houver alguma emergência, o que fazer, né, como reagir àquilo, e além principalmente relacionado à infraestrutura mesmo, né, então controle de entrada e de saída, monitoramento por câmera. Então a gente conseguiu compartilhar essa pesquisa com
diversas escolas que trabalham conosco, né, para que elas entendam e para fazer também com que as famílias percebam que vocês não estão sozinhas, né? É um momento que está todo mundo pensando nisso, preocupado com isso, como que a gente pode melhorar. E pensar no coletivo. E pensar no coletivo. Tá. Bom, trago aqui Exato Digital, né? Que também é meu parceiro. Exato Digital, muito obrigada pelo patrocínio. Se você quer conhecer a solução da Exato Digital, saber se está tudo certo com o seu CPF, com o seu CNPJ, aponte o celular para o QR Code que está na tela, que você tem R$40 de crédito. Exato Digital é seu guarda-costas digital. E no começo do ano teve a lei ali que foi sancionada, que obriga as escolas a puxarem os antecedentes criminais do seu corpo de colaboradores. Uhum. Isso foi uma medida muito positiva no seu ponto de vista, porque para garantir a segurança dos nossos filhos dentro das escolas? Foi tão positiva que ela veio ao encontro da gente, da School Advisors, né? Então a Exato e a School Advisors se encontraram nesse momento justamente que a gente estava rodando essa pesquisa sobre segurança. Olha que legal. E isso tinha muita relação com isso, né? Então a gente estava tentando entender assim a percepção das famílias. Então, por exemplo, 60% achava que o risco que os filhos estavam correndo dentro da escola, de um atentado, de alguma violência, vinha de fora. Quando, na verdade, por pesquisa, 60% dos casos ocorreram com pessoas que estavam dentro da escola. Isso é preocupante. É muito preocupante. Então, um projeto como o da Exato, né, que na verdade é uma lei, mas que a Exato facilita... Ela valida ali aquelas pessoas? Valida essas pessoas, além de trazer mais segurança, eu acho que traz também mais tranquilidade para os pais, né? Porque você saber que a escola que seu filho tem essa preocupação, tá em dia com a lei, no sentido de todos os funcionários estão validados. E validados de tempos em tempos, né? Acho Se não me engano, a cada 6 meses exatamente. Tem que rodar uma base para saber, porque a pessoa hoje tá ok, amanhã pode não estar. Exato. Então, de validar. E também não é só o corpo docente, tudo que envolve a escola, né? Os prestadores de serviços, fornecedores. E tem muito turnover também, né? Também. Então, as pessoas saem, entram, né? Contratações a todo momento. Então, é importante que esse tempo de revalidação não seja muito longo, né? E também, você sabe que aconteceu uma coisa na escola da minha filha, coisa recente, que por mais que a escola tenha a parte de inclusão, funcionários treinados, a gente está lidando com seres humanos. Então, assim, teve um caso lá de um colaborador que acabou fazendo uma coisa errada lá, falando coisas para uma criança especial, que foi gravado. Uma coisa muito desnecessária e inaceitável. A escola, em partes, tem culpa disso, mas tem coisas também que não dá para pegar num relatório desse, né? Tem fatalidades, assim. Tem fatalidades, então você também não pode, não defendendo a escola, mas você não pode crucificar dessa forma quando existem fatos isolados. Eu acho que a escola tem que estar preparada para gerenciar a crise, né? Porque evitar 100% que alguma coisa aconteça, né? Eu acho que todas as escolas têm a preocupação de minimizar qualquer risco, né? Mas eventualmente pode acontecer, mas a escola tem que estar preparada para como lidar com aquilo caso aconteça, né? Então, como que a escola vai acolher as crianças, vai trazer o debate sobre aquilo que aconteceu, sobre algum fato que tenha acontecido, como vai acolher os pais que no momento que acontece alguma situação, às vezes de bullying, é um alvoroço que todo mundo se sente inseguro, né? Então, eu acho que mais do que evitar, porque tem coisas que são inevitáveis, a escola tem que estar preparada para o que fazer, né? Então, como que a gente vai acolher, como a gente vai Plano de contingência. Exatamente, para que todo mundo se sinta seguro de que aquilo foi uma coisa que aconteceu, infelizmente, uma fatalidade, mas calma, tá tudo sob controle. Né? Acho que esse é um desafio grande, de fato. Você sabe que, curiosamente, o Conexão surgiu com uma situação dessa. Em 2022, teve um caso de uma criança que se suicidou no colégio. E na ocasião, eu moro no bairro, grupos de mães enlouquecidos, aí, na escola tal, aquela coisa, aquele alvoroço, né? E eu fazia terapia, a minha terapeuta
era terapeuta da amiguinha da criança que se suicidou. E uma amiga é dona de um instituto de psicologia e ela é especialista em psicologia infantil. Tá. Passou aquele alvoroço, eu falei pra elas assim, vamos fazer um podcast? Eu tinha dado uma entrevista num podcast, tinha gostado, falei, vamos fazer um podcast pra falar disso? Vocês sobre a visão da criança, ela de especialista em crianças, a outra sobre a visão da família, e eu, mãe. Vamos falar sobre isso? Aí esperamos passar 2 meses ali do ocorrido para não acharem que a gente estava se aproveitando da situação, e surgiu o Conexão dali. Entendi. Então, assim, a gente tinha acabado, estava voltando de uma pandemia, né? Tava ali naquele momento que as crianças estavam presas em casa e tudo mais aconteceu. Então, a gente pôde refletir um pouco, porque se colocava muito aquela coisa assim de a culpa é da escola, ou a culpa é da família, ou a culpa é dos pais, dos outros alunos, porque aquela criança passava por bullying na escola. Então, é uma situação muito... Eu acho que é a pior situação que pode acontecer, né? Na pior da lista ali, é a pior situação quando uma criança ou uma pessoa tira a vida por conta de um problema desse. Então, a gente nasceu naquele momento e já falamos sobre isso muito por aqui. Como que a gente pode, enquanto pais, educar os nossos filhos para que essas coisas não aconteçam dentro das instituições? A gente transfere para a escola toda a responsabilidade da educação, que não é correto, né, Fernanda? Não é só a escola que tem a responsabilidade de cuidar disso. Eu não sou especialista, não, né? Sim, Mas eu sim, acho sob que, ponto de vista de pais. percebendo, né? Eu acho que o trabalho ele tem que ser feito em conjunto. É o que a gente chama de comunidade escolar, né? Então a comunidade escolar ela é composta por pais, por alunos, por professores e funcionários. Então nada é feito sozinho, nada é culpa nem é glória de ninguém sozinho. As coisas têm que acontecer em conjunto. E uma coisa que a gente percebe é que muitas famílias delegam muitas coisas para a escola, né? E até saindo um pouco dessa seara, desse assunto delicado, mas de outras questões mais corriqueiras mesmo, né? Transferem responsabilidades, de aprendizado. Ai, meu filho não está aprendendo direito, então a escola não está ensinando. Mas o quanto aquela família está participando do dia a dia daquela criança, está olhando o trabalho que ela traz para casa, está reservando algum momento da semana para olhar a lição, fazer junto, perguntar o que acontece no dia a dia. Sim. Então, é aquela história de é preciso uma comunidade inteira, para uma aldeia inteira para educar uma criança, e nesse caso, quando a gente fala de comunidade escolar, a escola não faz nada sozinha. Né? Então, do meu ponto de vista, não é correto que se delegue 100% das responsabilidades em nenhuma seara, né? Seja de uma tragédia como essa, ou seja de problemas de aprendizagem, de qualquer outro tipo, para a escola. Né? Porque você não vai deixar a criança na escola e a escola é responsável pela educação como um todo do seu filho. Sim. O trabalho tem que ser feito em conjunto. Muito bem. Fê, quando o pai e a mãe quer escolher a escola ou quer trocar de escola, né? Porque pode acontecer também de não estar se adaptando ali. Como que faz essa consulta? É pago? Não? Que tipo de conteúdo que a gente tem dentro do site para ajudar a escolha e aí ao desenvolvimento da criança ao longo dessa jornada? Vamos lá, a gente oferece vários canais, são todos gratuitos para os pais e para as mães. Então eu tenho desde o meu buscador de escolas, que como eu disse, eu tenho páginas de todas as escolas particulares. 40 mil escolas, olha, a gente tem escola para Dedéu. O site é schooladvisor.com.br ou acheumaescola.com.br. Legal. As duas URLs funcionam. Então lá é um canal de consulta de informações, tá? E lá é importante dizer também que a gente conta muito com a colaboração das pessoas, como a gente estava dizendo anteriormente, Sim, né? Porque você é um grande banco de dados. Exatamente, avaliem, deixem a sua percepção positiva, negativa, mas deixem ali as suas percepções para ajudar outras famílias, né? Então, além desse buscador de escolas, tem diversos filtros e tudo mais, a gente tem essas ferramentas
ferramentas que também são gratuitas. Então, por exemplo, o 4 passos facilitadores, né, para escolher uma escola, que eu tenho ali um mapa de critérios, eu tenho ali um diagnóstico de perfil. Então, a mãe e o pai podem responder um questionário, acho que são 23 questões, e ao final ele vai receber no e-mail um texto dizendo o que a escola deve ter para corresponder ao seu perfil. Então, né, é um teste ali de perfil. Comportamental mesmo. Comportamental. Tá. Eu tenho também, por exemplo, uma calculadora de gastos educacionais, que é o quê? É para a família fazer simulações financeiras e ter uma ideia do quanto ela vai investir na educação do filho até o final do ensino médio. Então, ela pode fazer simulações do tipo assim, será que compensa eu colocar o meu filho numa escola bilíngue e que já tem ensino integral, com cursos extras inclusos? Ou será que vale a pena uma escola que não seja bilíngue, que provavelmente tem um custo menor, mas aí eu vou pagar um curso de inglês por fora? Que Então, legal! dá para você fazer simulações para adequar a sua realidade financeira. Ou seja, School Advisor é um serviço para a comunidade mesmo, né? Para a comunidade. E além disso, Paty, a gente também traz muito conteúdo para acompanhar a jornada escolar. Ah, peraí, vamos voltar um pouquinho. Inclusive tem o checklist da visita. E tem o checklist da visita. Então, você passou por tudo lá, chegou na sua shortlist, né? Então, são 3 escolas aqui que eu amei, tem tudo a ver comigo. Vou visitar. Vou visitar. Então, você vai imprimir lá o seu checklist, que a gente tem lá para você fazer o download de graça. E então, para você entender o que você deve perguntar, o que você deve observar, até relacionado à segurança, que a gente estava falando. Tem itens lá de segurança, né? Bom. Então, o que eu pergunto, o que eu observo e tudo mais. Tá bom. Bom, feita a escolha, matriculou, a criança está feliz. No dia a dia, os pais enfrentam muitos desafios. Alguns deles a gente falou aqui, né? Então, a gente também entrega conteúdo para você saber como lidar com esses desafios do dia a dia. Então, por exemplo, meu filho não está conseguindo ser alfabetizado. Será que ele está atrasado? Será que não está? Então, lá no nosso blog, a gente tem muitos artigos de especialistas, artigos de escolas parceiras que produzem conteúdo para gente. Tá. Para que as famílias se sintam acolhidas, né? Então, ler uma informação sobre esse assunto, para ver o quanto a conduta da escola está adequada ou não. E no próprio Instagram, a gente produz também, o Instagram é @school_advisorbr. A gente produz ali também muito conteúdo relacionado ao dia a dia da escola, não só a escolha, né? Até porque, Paty, é importante dizer que a escolha é feita todo dia. Assim como o casamento, né? Que todo dia a gente escolhe continuar estar casado ou não. Sim. A escola é a mesma coisa, né? Será que eu estou feliz? Será que está correspondendo ao perfil do meu filho, à minha expectativa? Ou não? Ou é o caso do ano que vem rever? Então, a gente acompanha essa jornada escolar aí da família e da criança durante todo o tempo. A gente tem, eu acho que enquanto pais, a gente tem obrigação ali de fazer querer dar certo também dentro daquela escola, né? Porque a criança ela cria vínculos com os professores, com os amigos, e tirar dessa escola, no meu ponto de vista, só se for uma situação que realmente inaceitável, né? Ou você precisa mudar por conta de trabalho, vai morar em outra localização, mas assim, tentar fazer dar certo, não é qualquer coisa reclamar e vou tirar porque não dá. Nossa, isso que você está falando é tão importante, porque é o que a gente estava comentando agora há pouco, né, do grupo de WhatsApp da mãe, que sempre tem alguém que reclama. Eu acho que vale a pena também a gente avaliar o quanto a gente vai absorver aquela reclamação e tomar pra gente como problema. Sim. Ou vai falar, tudo bem, deixa eu falar, isso não me atinge, pra mim isso não tá doendo, né? É porque às vezes uma coisa que é muito problema pra outra pessoa, pra você não. Então, acho que também a gente tem que aprender a fazer esse filtro, né? Sim. Isso que você falou, assim, a criança cria muitos vínculos dentro da escola. Então, não é porque a outra mãe ali tá reclamando que uma professora não se deu bem com o filho dela, mas às vezes com o meu tá tudo bem. Tudo bem. Né? A gente tem que aprender a fazer esse filtro de olhar individualizado, assim, não se deixar influenciar tão facilmente por alguma coisa que não nos atinge, né? Porque às vezes a mãe toma dor pela criança, mas a criança nem colocou a potência máxima aquilo, só fez um comentário, não foi algo que foi tão profundo, e a vida pra criança segue, né? Amanhã já tá tudo bem. E aquilo tomou uma crescente que às vezes vai atingir outras pessoas, outras famílias, né? Eu acho que as mães também, a gente tá falando aqui de mães, mas os pais também deveriam estar nesses grupos participando, né? Porque, infelizmente, é uma realidade que a maioria dos casos é a mãe que participa do
do dia a dia, né? Devia ser grupo de pais, pai e mãe, né? Não só de mães. A maioria são só as mães. Elas também deveriam fazer um pouco essa leitura, antes de sair na emoção escrevendo, pensar, refletir um pouco, quanto aquilo vai atingir as outras famílias e aquilo vai importar para elas, né? Hoje em dia acho que a gente vive uma comunicação muito imediatista, né? Sem filtro nenhum. Sem filtro, a gente sai falando, a gente sai postando, a gente sai mandando. Impacta demais. Impacta demais, né? Então, eu acho que todo mundo deveria fazer essa... Respira 3 vezes, será que vale a pena eu mandar essa mensagem? É verdade. Você sabe que uma coisa que é meu termômetro, assim, de saber o quanto a minha filha é feliz e tá aprendendo, claro, as notas refletem ali, você vê o material e tal, mas o quanto reflete ali a felicidade, o quanto ela tá dentro daquela comunidade da escola, né? De tempos em tempos tem ali uma tarde da família, de final de semana, coisa de cultura, enfim. Quando eu entro na escola com ela, que ela sai cumprimentando todos os funcionários e vai beijar a professora do ano passado e pegam ela no colo e falam, nossa, como ela é feliz aqui, né? E isso é importante, de saber que ela tá agora na escola e eu tô muito tranquila, que eu sei que qualquer coisa que possa acontecer, vão me ligar. Sim, sim. E isso é legal, você ter essa tranquilidade, porque a sua vida você vai ter outras coisas para fazer durante o dia, você vai ter várias atividades. E se o seu filho tá bem acolhido, tá bem no lugar, é um problema a menos que você tem. E aí, nesse caso, sabe que eu até tenho uma dica para dar de um post que a gente fez uma vez, que foi super comentado, assim, que quando você pegar o seu filho na escola, não pergunte todo dia, foi tudo bem na escola hoje? Que é a pergunta clássica, né? Entra no carro, foi tudo bem na escola hoje? Tenta variar essa pergunta para perguntas de maneiras diferentes. Então, assim, com quem que você lanchou hoje? Me conta uma coisa chata da escola hoje. Aconteceu alguma coisa com a fulano? Cita o nome de algum aluno. Mudar um pouco a pergunta porque foi tudo bem na escola hoje? A resposta vai ser sempre foi ou não. Né? Limita muito, né? Limita muito. Então, ainda mais que adolescente, quando tá virando... Não tem o menor saco. Monossílabo, né? Então, assim, ir mudando a pergunta, porque às vezes ele vai te contar, inclusive essa pergunta do me conta uma coisa que foi chata na escola hoje, é importante. Pra você entender o que tá sendo chato ali pra ele, o que pra ele é chato. A gente vai conhecendo mais o nosso filho, vai entendendo mais o dia a dia escolar, quando a gente muda a maneira como a gente faz a pergunta. E também você falou sobre o ser chato. A vida não é legal o tempo inteiro, gente. Vai ser chato de vez em quando. Vai ser chato, muitas vezes vai ser chato, vai ser desafiador, não vai ser perene o tempo inteiro, vão ter altos e baixos. E tem que ser assim, porque a vida é assim. Porque se a criança tiver o tempo inteiro numa zona de conforto, o primeiro perrengue que passar na vida ali, adolescente adulta, não tá preparado para lidar com algumas situações. E eu acho também, Paty, que quando eles trazem, né, por exemplo, meus filhos trazem alguma situação chata, que pra gente é uma coisa besta, né? Eu tenho o cuidado de me policiar para não dizer aquela frase da isso é besteira, bobagem, né? Puxa, filha, realmente isso foi chato, você tem razão. E tá tudo bem, foi chato, fim, acabou. É o que você falou, faz parte da vida ter coisas chatas. E eu estou entendendo que isso foi chato e vamos lidar com essa coisa chata. Né? A gente não precisa desvalorizar e nem esperar que esteja tudo bem o tempo todo. O tempo todo. Foi quando a gente começou ali, né? Bem no comecinho do nosso episódio, a gente falou escolhendo a escola pro nosso tesouro, né? Que a gente quer a escola ideal, que não existe. Não existe a escola ideal, o emprego ideal. Existe aquela que faz sentido para você naquele momento, naquela situação. Então, a gente também tem que preparar nossos filhos. E a escola também tem esse papel fundamental de colocar situações desafiadoras para as crianças. Eu trouxe até uma informação aqui, relacionada à busca de escolha de escola, que tem muito a ver com isso. Que hoje, na última pesquisa que a gente fez, 57% dos pais respondeu que olha como a escola faz o trabalho do socioemocional no dia a dia das crianças. Porque hoje existe essa preocupação, que bom, né? Que bom, excelente. Né? E é importante dizer que as famílias já estão muito atentas a isso. Então, elas vão querer entender com a escola como é feito o trabalho da educação socioemocional, né?
Então, antes nem se olhava para isso, né? Na hora de escolher uma escola. Não, nem não. pensava nisso. A minha filha tem matéria socioemocional. Eu pego os ali. meus também. Eu acho o máximo, é muito legal. Tem que ter, né? Acho que agora já até é obrigado pela BNCC, mas cada escola trabalha de um jeito. De uma forma. Mas é legal, eu achei essa pesquisa interessante, ver que os pais já estão atentos a isso. Porque se você parar e for refletir sobre isso, a gente quer uma escola, tudo bem, para educar, para ensinar, mas a gente só tá pensando lá na universidade, né? Na matéria. E a maioria das não é só isso, profissões, né? Paty, a maioria das profissões que os nossos filhos vão exercer, nem existem Nem ainda. existem ainda. Então, eles têm que ter um preparo, né, do que hoje se chama de soft skills, né, para que eles mudem a carreira ou eles absorvam carreiras que a gente nem sabe que existem ainda, mas que eles estejam preparados emocionalmente, que eles saibam lidar com situações adversas e não só ali o currículo padrão, E uma né? dessas soft skills que eu acho que toda criança tem que aprender todos os dias é a resiliência. Porque a gente tem que ser resiliente todos os dias, né? Verdade. Estamos chegando ao fim. Eu quero te agradecer. Esse é uma lembrancinha da Brus Cookies, nosso parceiro aqui. Que delícia. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais. Já demos aí as redes sociais da School-Advisor. Me deixa uma mensagem, por favor. Eu acho que a mensagem não se sintam tão aflitos, não criem expectativas tão grandes, façam com calma, tenham certeza de que a resposta não é tão imediata e objetiva, né? A gente sabe que as famílias demoram em média 6 meses para escolher uma escola, e que bom, tem que ser assim mesmo, gente. Então busca antes, né? Não deixa para a última hora. Porque assim, acho que se tiver que falar de uma maneira curta, façam com calma, escolham com calma. Demandem o tempo que for preciso, não precisa escolher rápido, porque a gente vive numa geração ansiosa, que as coisas têm que ser resolvidas do dia para a noite, não precisa ser assim. Então pesquise, avalie, visite, leia opiniões, peça opiniões e tomem uma decisão com tranquilidade e não com o intuito de resolver logo. Baseado em dados. Em dados, em conhecimento sobre você mesmo também. Isso mesmo, muito importante. Eu fico aqui. Fernanda, obrigado pela sua presença. Volte quando quiser para trazer novidades sobre a School-Advisor. Segue lá a School-Advisor, que eu tenho certeza que vai ser um parceiro muito importante para a escolha da escola do seu filho. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Obrigada.